Seguindo aqui a explicação, então, como é que a gente calcula esse alfa aqui? O segredo matemático aqui é que se a gente começou com essa espécie aqui, a gente quer saber o alfa dessa espécie, a gente vai ter que escrever todas essas concentrações aqui, todas em função da espécie principal. Ou seja, eu vou ter que substituir essas informações aqui, ó, matemáticas aqui, da concentração deles, usando as equações de equilíbrio. Então percebam que eu vou fazer uma aqui, que vocês vão enxergar que é bem fácil. Ó. Como é que eu consigo escrever H5y em função do H6y2? É só olhar na equação de equilíbrio, lá onde é que tem H5y+, ó. Tá aqui ele, ó. Então se eu isolar ele aqui no cálculo, é só passar esse aqui para lá multiplicando, então vai dar Ka1 vezes H6y2+, entenderam? E depois passar esse aqui para lá dividindo. Então vai ser K1 vezes H6y2+, dividido por H+. É isso que vai ficar. Perceba que é exatamente isso que está escrito aqui, ó. K1 vezes H6y2+, dividido por H+. Então percebam que eu peguei essa informação matemática aqui e troquei ela por essa. Por que eu troquei ela por essa? Porque agora eu já estou deixando... já estou deixando uma informação aqui é uma constante, a outra informação aqui é a concentração de H+, e o que é a concentração de H+? É o pH da solução. E aquela hora eu falei, o que vai ditar a quantidade de espécies aqui na solução é o pH da solução, tá? Então essa informação aqui diz respeito ao pH. E a outra informação matemática, ela é uma informação igualzinha que eu estou estudando, que é a minha incógnita, entenderam? Então eu estou deixando, eu substituir, porque aqui eu tenho uma incógnita, aí aqui eu já tenho outra. Então agora eu já peguei essa incógnita e escrevi em função da uma. Então agora, por exemplo, entre aqui e aqui eu tinha duas incógnitas, agora aqui e aqui eu só tenho uma. E essa lógica eu vou fazer para o resto, tá? Então, por exemplo, essa informação aqui, ó, H4y, eu tirei daqui, ó. H4y ela é igual a K2 vezes o H5 dividido por H+. E é isso que está escrito aqui. Só que fazendo isso uma vez só, deixa eu baixar aqui, fazendo isso uma vez só, ainda está uma incógnita a mais, né? Então agora, por exemplo, aqui eu tinha 3 incógnitas, e se vocês olharem aqui, agora eu tenho duas. Eu tenho aqui uma, né? Foi igual, né? E aqui eu tenho outra. Só que essa outra eu ainda consigo fazer... Droga. Com esse H5y+, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora lá. E trocar esse H5+ pelo que eu escrevi aqui, ó. Que era o H5y+, né? Então, no lugar desse H5y+, eu vou pegar tudo isso aqui e escrever no lugar dele. E aí, essa equação aqui já ficou desse tamanho aqui, ó. Entenderam? Então, assim, ó. Vou explicar só até aqui. Porque essa é a lógica de raciocínio. Eu fiquei pegando cada informação dessa, indo lá na equação de equilíbrio e escrevendo como que ela é. Isso eu fiz nessa linha aqui, ó. Só que aí depois, cada vez que eu olhava para essa linha aqui, eu olhava e pensava, ah, mas esse aqui ainda não está em função da H6. Aí eu ia lá, trocava de novo e aí pensava, ó, agora eu deixei ele em função da H6. Esse aqui, quando eu troquei a primeira vez, e ele ficou em função da H5. Aí eu troquei de novo, aí já ficou em função da H6. Esse aqui eu troquei pela primeira vez, ele ficou em função desse. Que aí eu troquei, ficou em função desse, que daí eu troquei, ficou em função desse. Então essa parte aqui já ficou desse jeito aqui. Esse aqui, trocando todas as vezes, ficou esse tamanho aqui. E esse aqui, trocando todas as vezes, ficou esse tamanhão aqui. Vejam que essa fração aqui, ela precisou de duas linhas do PowerPoint aqui para caber. Mas percebam que, como é que eu vou dizer, é uma conta grande, mas matematicamente muito simples. Eu estou fazendo uma coisa bem simples aqui, tá? Ela só assusta pelo tamanho, mas ela não tem complexidade nenhuma. E aí, depois que eu tenho toda essa conta que tem duas linhas, eu pego o mínimo múltiplo comum, porque aqui ó, o divisor é 1, aqui é H+, aqui é H2+. Qual que é o mínimo múltiplo comum aqui? O mínimo múltiplo comum é esse aqui, ó, o H elevado na 6. Então, se esse aqui é o mínimo múltiplo comum, eu vou lá e faço o mínimo múltiplo comum, e aí chego nessa fração aqui. Chegando nessa fração aqui, inclusive essa linha de baixo aqui é o resto da linha, né, de tão comprido que é essa conta aqui. Chegando nisso, a gente vai chegar nessa parte aqui, depois do mínimo múltiplo comum, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. Essa equação que está destacado num quadrado vermelho, ela é a equação matemática que eu tenho que fazer para descobrir qual é a fração, que é aquele número que dá entre 0 e 1, né? Qual é a fração da espécie toda protonada de DTA que eu vou ter em determinado pH. E aí, para mim fazer o cálculo dessa fração, é só usar essa equação matemática aqui. Ela é grande, beleza? Eu sei que é grande. Só que
Ela é muito simples e ela tem assim, ó, ela é repleta de constantes. O único número que você mexe aqui, digamos que varia, é a concentração de H+, que é uma informação que vem do pH. Perceba que tudo aqui ou é concentração de íons H+, ou são constantes de equilíbrio. E as constantes são números constantes, como o nome já diz, né? Então a única coisa, o único número que você mexe aqui nessa conta aqui é a concentração de H+. Então ela é uma equação grande, né? Mas muito simples, bem, né? E aí, se a gente fizer, aí eu não fiz aqui no meu material, né? Porque aí seria demais. Na verdade, eu já fiz, porque eu vou mostrar para vocês isso aqui lá no Excel. Fazer eu já fiz, eu só não botei no material. Mas, na verdade, isso aqui foi feito para essa espécie. Aí, depois a gente tem que fazer essa mesma coisa aqui para essa espécie, depois para essa, depois para essa, para essa e para essa. Beleza. Então, é claro que eu já fiz tudo isso e as respostas estão aqui. E o que eu vou dizer para vocês é que quando a gente faz esse procedimento aí, a gente vai perceber que o divisor, essa parte de baixo da conta aqui, quando vocês fizerem isso para todas as outras espécies, fica sempre igual. Todos vão ficar igual, não muda nada. Então, fazendo a dedução matemática para a fração da espécie com 5, com 4, com 3, com 2, com 1 e aquela que a gente está interessado, que é a que perdeu todos os íons H+, o divisor da conta, ou seja, a parte de baixo aqui da conta matemática, é o mesmo. Só o que muda é o dividendo, o que vai ser dividido, que é a parte de cima. Então, quando a gente fala da espécie toda protonada, o dividendo é esse aqui, ó, a concentração de H+ elevado na 6. Já quando a gente fala da espécie que perdeu um íon H+, é o H+ elevado na 5 vezes Ka. E depois o que vai mudando é que vai diminuindo esse exponente aqui, ó. Na espécie na 4 fica elevado na quarta e aumenta 1 Ka. Aqui já fica elevado na terceira e aumenta outro Ka. Aqui elevado com 2H+, é elevado na 2 e entra outro Ka. Aqui já não está elevado na 1, né? E entra outro Ka. E na última nem entra mais a concentração de íons H+, e ficam todos os Kas. Então, só para vocês saberem, digamos assim, né? Eu já botei... Isso aqui são todas as equações matemáticas. Eu só não quis escrever o divisor, né? Que é essa parte de baixo aqui da conta. Então, eu escrevi aqui embaixo. Mesmo divisor da equação acima. Então, essa parte de baixo da conta aqui é tudo esse catatal aqui, ó. Ah, deu 2 linhas, tá? Só o que muda então é a parte de cima. Então, o que eu fiz, pessoal? Essa aqui são as equações matemáticas que a gente calcula o alfa. O alfa é aquela fração, o valor entre 0 e 1. Inclusive, que nem eu falei aquela hora, quando tu tem o valor de alfa entre 0 e 1 e tu quer falar para a pessoa em porcentagem, é só tu pegar esse valor entre 0 e 1 e multiplicar por 100. Tipo lá, tu fez a conta lá, quanto que tu gastava em cerveja, e tu fez a conta e deu 0,05. Teu alfa, né? Que tu gasta em cerveja no mês ali. Ah, meu alfa deu 0,05. Aí então tu faz 0,05 vezes 100 dá 5. Então tu pode dizer para a pessoa, eu gasto 5% do meu dinheiro em cerveja. Entenderam? É isso. Esses alfa aí que é uma fração, né? Isso aí, por exemplo, no mercado de ações é fracionário. A empresa foi dividida em ações e cada acionista, quando comprou um lote de ações, uma quantidade, na verdade ele tem uma fração, ele tem um pedaço da empresa. Se tu quer saber qual que é o teu alfa, é só tu pegar o número de ações que tu tem, que seria a parte de cima, né? E dividir pelo número total de ações, né? Essa é a tua fração ali. Serve para muita coisa esse alfa, né? Que são as frações. Bom, vamos adiante aqui. O que eu fiz aqui? Deixa eu só voltar para mostrar para vocês. Eu peguei essas equações aqui e fui lá no Excel e fiz. Então, aqui, isso aqui está no PowerPoint de vocês. Esse aqui é o material do PowerPoint que eu estou, né? Só que agora eu vou vir na planilha original aqui que eu fiz o troço. Ó. Então, aqui... Não é sugestão minha, mas se quiser, foi sugestão minha lá na Quali. Lá foi. Mas aqui, se quiserem fazer, é até interessante. Ó, uma coisa que é para a vida inteira, né? Vai dizer, olha, eu fiz no Excel, tenho ela guardada. Cada vez que tu voltar a estudar isso aqui, tu vai lembrar que tu fez um dia esse diagrama aqui sobre o DTA, e é bem interessante tu ter esse diagrama aqui, né? Geralmente nos livros esse gráfico vai estar em tudo que é livro, tem o gráfico, mas eu não me lembro dos livros ensinar direitinho como é que faz isso, né? Então, o autor ele não gasta muito tempo nisso aqui que eu estou há horas explicando, tá? Há horas, modo de dizer, né? Mas já dá uns videozinhos já explicando esse assunto aí. Bom, então assim, ó, vamos aqui mostrar o que eu fiz. Deixa eu vir aqui no PowerPoint. Não, eu vou vir aqui, tá? Eu peguei essas equações aqui que calculam um alfa e aí vim construir uma planilha. O que eu coloquei nessa planilha? Eu escrevi os valores da constante ácida, que são informações que
são usadas naquelas equações ali, né? Vocês viram que a equação, ou o que muda é a quantidade de íons H+, e o resto são constantes ácidas, tá? Aqui tem os pKa, aqui, ó. No livro foi dado tudo em pKa, eu tive que transformar em Ka, né? Beleza? E aí aqui embaixo eu escrevi as espécies. Então essas colunas aqui que vocês estão vendo, ó, essas colunas aqui, isso aqui seria a fração, certo? Isso aqui tudo é fração, tá? A fração, aquele valor numérico entre 0 e 1, a fração da espécie toda protonada. Aqui, olhando para baixo nessa coluna, é a espécie que perdeu um íon H+. Aqui perdeu 2, aqui perdeu 3, aqui perdeu 4, aqui perdeu 5, e aqui é aquela espécie que perdeu todas, que é o Y, lembra? Que é quem está interessado. É nessa espéciezinha aqui, tá? Essa aqui, beleza. E aqui, vou explicar bem detalhado aqui, não vou demorar muito tempo também no vídeo, né? Mas não vou fazer correria também. Vamos explicar bem detalhado o que eu fiz aqui. Então, ó, aqui é só informações numéricas que me interessam, né? Informações grandezas que me interessam, que eu vou usar nos cálculos. Aqui construir colunas para cada espécie do DTA, são 7, certo? Já expliquei. À esquerda eu coloquei duas colunas muito interessantes, que é o seguinte, ó. Na verdade as duas dizem a mesma coisa. A primeira coluna me diz o valor de pH, então eu comecei por aqui. E comecei a chutar. pH 1, fui até o 14. Barbado. Eu que digitei cada valor aqui, tá? 1, 2, 3, fui até o 14. Muito simples. E aqui, quando a gente sabe pH, como é que é pH? pH, você já deve estar afinado aí no estudo, né? pH é menos log de H+. Se eu sei o valor de pH e quero saber a concentração de H+, então, sei lá, vou explicar aqui, né? Ó, só para escrever, ó, pH, fica meio tosco aqui, depois eu apago, né? Mas pH é igual a menos log de H+. Eu não vou fazer o cálculo, porque até ia dar errado aqui, tá? Só vou escrever aqui para vocês enxergarem isso. Eita. Tá? Mais. Tá. O que eu quero dizer? Ó, lembrem que quando eu quero pegar o menos log, eu sei o pH, tá medido aqui. Eu quero saber qual é a concentração da íons H+. Como é que a gente faz isso? É só pegar esse menos log aqui, ó, e mandar para o outro lado da igualdade. Lembram? E aí lembram como é que a gente fazia isso? É só fazer então o número, fazer 10 na menos o número que estava aqui. Lembram disso? Então se eu sei o pH e quero descobrir a concentração de íons H+, é só fazer 10 na menos o valor numérico que estava escrito aqui no pH. Então, por exemplo, o pH é 1, então para mim saber a concentração de íons H+, vai ser 10 elevado na menos 1. Certo? Então é isso. Assim como uma coisa que multiplica passa para lá dividindo, uma coisa que divide passa para lá multiplicando, uma coisa que soma passa para lá subtraindo, o oposto do log, que é fatiar por 10, o oposto é multiplicar por 10, né? Então isso aqui passa para lá em 10 na tanto, certo? Então eu vou pagar isso, porque eu não quero fazer cálculo aqui, né? Eu só vou mostrar para vocês que nessa célula aqui foi isso que foi feito, ó. Essa célula aqui, na verdade, ela é 10 elevado, né? O acento circunflexo é o elevado, 10 elevado ao que está escrito aqui na célula A9. Entenderam? E aí eu arrastei essa lógica de cálculo até o fim aqui, ó, tá? Foi isso que eu fiz. Então, aqui então eu digitei valores de pH e aqui eu fiz 10 na menos o valor de pH, o que me dá a concentração de íons H+. Por que eu fiz isso aqui? Porque essa informação aqui é a informação que entra lá na equação, né? Vai entrar na equação matemática. Então lá no Excel eu já preparei todos os Ka que eu preciso e já preparei uma informação da concentração de H+ em diferentes pHs. Já pegaram a manha do troço aí, né? E aí, então, eu vim aqui e comecei a fazer as equações. Acho que eu vou parar esse vídeo aqui e seguir no próximo.